Hoje a gente convidou os nossos supervisores para esse tempo, onde eles vão compartilhar um pouquinho como foi a escolha deles no curso da faculdade, né? Como que foi esse período para eles de vestibular, como que foi lá na faculdade, eles e Jesus, né? Que a gente sabe que é um desafio, e como foi esse processo todo e como está sendo hoje o exercício dessa profissão. Alguns ainda não estão exercendo, alguns / a Isa só. Ela não está exercendo ainda, ela está na faculdade, mas ela vai compartilhar também. Ela está no estágio, mas ainda não está formada, né? Mas ela está no estágio. E eles vão compartilhar um pouquinho de como tem sido esse processo. A gente espera que isso sirva para inspirar vocês, para trazer uma perspectiva nova para vocês do que é a carreira, de como que é a faculdade, como que é o processo de vestibular. Eu também posso compartilhar um pouquinho, né? Enfim, vamos começar. Quem quer começar? Larissa, então, vai. Se apresenta, fala a sua idade. Meu nome é Larissa, eu tenho 29 anos. A minha experiência com o curso que eu queria fazer e tudo mais é meio longa. Eu sempre quis serviço social, então, logo que eu saí do terceirão, eu entrei em serviço social e comecei a cursar. Então, sempre foi uma coisa que eu queria, essa área de trabalhar com pessoas e tudo mais. E nisso, paralelo a isso, eu comecei a trabalhar numa loja de imóveis planejados. Então, eu entrei lá como secretária, né, saí da escola e já entrei lá. E comecei a trabalhar lá e ter contato com essa área. Né? É uma loja de imóveis de alto padrão, então eu comecei a ter contato com essa parte, assim, e comecei a gostar dessa parte. Daí, no segundo ano, na metade do curso de serviço social, eu dei adeus para ele, falei, não quero mais. E fui buscar, então, alguma coisa na área que eu trabalhava, que é design de interiores, sou formada nisso. E hoje eu trabalho lá, continuo trabalhando, faz 11 anos que eu trabalho no mesmo lugar. E comecei a fazer projeto lá, então eu atendo alguns clientes lá e cuido da parte de pós-venda da loja. Não sou mais secretária, eu cuido de uma equipe de 15 pessoas, 15 homens montadores, né? E trabalho nessa área e também faço projeto por fora, então me contratem se precisar, viu? Vai, Moreno. E aí? Vai, Moreno. Cara, meu nome é Giovanni, primeiramente, tenho 27 anos, sou formado em TI. Pessoal aí que é de TI, conheço algum pessoal que é de TI. Nerd. Tô zoando. Não sou nerd, não, diferente. Mas, cara, eu nunca gostei de estudar, na verdade, pra falar bem a verdade. Nunca gostei de ler também. Mas eu era muito bom em matemática. Eu achava que era bom, né? Até entrar na faculdade. Mas meu curso foi... eu orei muito, na verdade, antes de começar a pensar o que eu ia fazer. Até porque eu não tinha muitas opções, né? Eu não gostava de nada. Então, eu segui correndo. Mas, tipo assim, no meu perfil, sabe? Eu não gosto de falar muito com as pessoas, eu também não gosto de falar. O que dá para fazer com isso? Tá ligado? Aí eu segui essa área. Comecei o curso de ciência da computação. Eu lembro que... faz muito tempo, mas eu acho que eu fiz Enem e ganhei acho que 70% ou 50% da bolsa. Não sou inteligente, longe de mim. Tem pessoal aí que é bem inteligente. Mas eu comecei na Unifil, fiz 2 anos e meio, quase 3 anos, estava terminando já. Só que eu tive que parar por problema de saúde. E aí eu voltei, só que eu voltei na Unopar e finalizei na Unopar o curso. Aí eu me formei, não busquei meu diploma até hoje, mas busquem, tá? Não. Estava falando com o pastor até esses dias.
É uma área muito boa, que requer esforço, dedicação, estudar, por mais que eu não goste de estudar, mas estudar, mas é uma área que precisa de muitos profissionais, tem muita gente. Tem muita demanda, né? Muita demanda no mercado. Muita demanda no mercado. Eu trabalho em 3 empregos atualmente, por causa disso. Não. Eu sou melhor, que nem o Julius, né? Mas, enfim, Deus foi falando muito comigo, né? No decorrer da faculdade. Foi um tempo, eu falo que foi os 4 anos mais difíceis da minha vida. Fui tratado em várias áreas da minha vida, em vergonha, em falar com pessoas, em me expressar. Até hoje eu acho que eu ainda tenho essa dificuldade, mas eu exerço faz mais de 12 anos já. Comecei como estagiário numa empresa aqui de Londrina. Eu trabalho ainda para ela hoje em dia, mas bem pouco. E eu estou trabalhando para as 2 empresas de fora daqui de Londrina, né? E estou estudando mais. Ele trabalha home office, né? Isso é uma coisa boa de falar. Home office. Você que gosta, pensa na ideia aí, ó. Não gosto de falar com pessoas, mas... A pessoa que o Gil vê durante a semana é a esposa dele. Tem dia que eu não vejo nem o sol, sério mesmo. Nem saio de casa. Mas, enfim, tem mais alguma coisa para falar? Não quer? É isso aí? Então é isso aí, gente. Sou eu? Pode ir? Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Isabela, eu tenho 20 anos, eu sou a única pessoa daqui que não é formada ainda. Eu atualmente faço nutrição, mas quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer psicologia. Fiz inscrição para 95 vestibulares diferentes, todos em psicologia. Cheguei a fazer um semestre de psicologia e acabei escolhendo isso porque eu tinha muito medo de química e nutrição. E isso foi colocado por outra pessoa na minha cabeça. E eu fiz um semestre de psicologia, eu não me identifiquei. Sempre soube que queria ir assim, para a área da saúde. Diferentemente do Gil, eu gosto muito de pessoas. Gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de pessoas. Ele gosta de menos uma pessoa agora, Suzana. Empolgado. Então, eu sabia que eu queria ir para uma área em que eu, fosse a área da saúde, tudo. Tinha palavra na minha vida em relação a isso. E, durante psicologia, não me identifiquei e acabei mudando para a nutrição, que sempre foi algo que eu gostei muito, me identifiquei. Gosto muito do curso. Atualmente, eu faço estágio em uma empresa de consultoria para restaurantes. Então, a gente vai nos lugares para manter dentro das normas da vigilância sanitária. A gente vê bastante coisa bem nojenta, mas que é bem legal. Eu amo. E é isso. Faço na Unifio, junto com a Bia Soares. E é isso aí. Como é que é o backstage do Biggs? É limpinho? É sigilo, né, pastor? Sigilo. Corta. Boa noite, pessoal. Bom, me chamo Jonatas, né, conhecido como Joe. Nessa fase, quando eu terminei o ensino médio, nos 17 para 18 anos, né, eu não estava muito pensando, na verdade, em fazer faculdade, mas daí eu decidi fazer o Inters aqui na igreja. Foi a fase que eu me converti também, né, um pouquinho antes ali, daí eu comecei a fazer o Inters, que hoje é o college. E conheceu a Lid? Conheci a Lid lá. Fica a dica aí, ó, quem quiser, né, de repente. Aí. Mas ter feito o college assim foi uma bênção mesmo de Deus na minha vida. Foi onde eu me aprofundei na palavra, foi onde as verdades assim de Deus enraizaram no meu coração, e foi também uma fase que pessoalmente estava vivendo uma grande turbulência.
Então foi uma fase assim que eu me aproximei muito de Deus, assim. E foi foi um divisor de águas na minha vida, porque lá eu fiz amigos, conheci, né, a minha esposa maravilhosa. E ela foi, né, um grande incentivo para mim, me aconselhando a buscar a faculdade e tal. E aí eu decidi fazer administração. Assim, eu não fui muito para essa questão, onde vai ganhar mais, o que vai ganhar mais. Eu vi mais ou menos onde que eu desenrolava melhor, assim. E eu achava que era em vendas, em conversar com as pessoas. E aí eu entrei nessa área. Eu fiz paralelamente com o college, né? Então eu fazia os dois. E trabalhava também. Trabalhava das 8 às 18, vinha para o college, e nesse meio tempo eu fazia administração EAD. E só que assim, perto do depois de 1 ano e meio de namoro, mais ou menos, que a Lid estava namorando, Deus sim deu a oportunidade de eu iniciar um negócio, e começou a dar certo. Deus começou a prosperar. E aí a gente estava bem na fase do casamento e tal, então tava todas as coisas assim estava bem sobrecarregado, e aí eu não estava conseguindo acompanhar, né, muita faculdade. Então eu tranquei por um período. Até a Lid estava puxando a minha orelha para eu destrancar agora, que eu falta 6 meses para eu terminar e fico nesse enrosco, Mas assim, o que eu quero dizer, muitas pessoas falam assim, não precisa fazer faculdade, que vai dar tudo certo. Você, sei lá, cria um negócio e vai dar bom, você vai ficar milionário, né? Hoje tem muito isso. A gente vê muito na internet, mas foi por causa da faculdade, mesmo que eu ainda não tenha finalizado, foi por causa da faculdade que ali abriu assim a minha cabeça e eu pude começar um negócio, entendeu? Então, assim, iniciar a faculdade, por mais que seja uma coisa que você não vai fazer até o resto da sua vida, talvez ali é a porta de entrada para aquilo que Deus tem para você, mesmo que seja em outra área, entendeu? Então, acho que é isso, por enquanto. Oi, eu sou a esposa. Então, meu nome é Lidiane. Olha lá, minha célula. Linda. Aleatório, né? Hoje tem. Ai. Eu sou psicóloga. Hoje eu atuo na área clínica, e para escolher a profissão não foi logo de cara, né? Eu fiz uma outra faculdade antes. Eu fiz publicidade e propaganda. Então não teve nada a ver, mas foi nessa faculdade que eu comecei a entender, né, que área que eu queria fazer, né? Então, eu lembro que na época também eu conversava bastante, né, com os meus pais, conversava bastante com as pessoas, né, com profissionais da área mesmo, né, da psicologia, para eu entender se era isso mesmo que eu queria, né, ou se era isso que é o que eu queria fazer. E aí Deus foi abrindo as portas, né, para uma faculdade, e tudo aquilo que eu não sentia na primeira faculdade, eu senti na segunda. Então, na primeira faculdade, eu fiz porque eu achava legal, foto, essas coisas que hoje eu nem me vejo mais a ver comigo, né. Mas na segunda, daí, já foi algo que eu sentia que Deus estava nisso, estava abrindo portas, eu estava fazendo amizades, as coisas estavam fluindo bem. Na época também, meus pais falaram assim, nossa, mas psicologia, da onde, né? Do nada, porque na época também não era tão falado, né, quanto a gente fala hoje. Então, os meus pais não sabiam nem o que era isso direito. E hoje, depois de me formada, né, eu trabalho na clínica, né, eu trabalho tenho um consultório lá, e atendo as pessoas, né, e é no 1 a 1, no individual, atendo família, criança, adolescente, jovem, família de forma geral. O oposto do Gil. Eu passo o dia inteiro com gente. Com gente. Ai.
Mas é muito legal, eu amo muito, assim, para mim é o maior privilégio poder ouvir as pessoas, conhecer histórias, né, poder... Para mim, assim, eu me sinto totalmente realizada hoje fazendo isso, podendo conhecer mais e ter esse nível de confiança na vida das pessoas, né, delas confiarem em coisas e poder ajudar as pessoas, né, não tem preço. Eu me sinto, de verdade, totalmente realizada hoje. Então, eu vejo que não foi um caminho de primeira, não acertei de primeira, mas ainda bem. Né? Porque daí, quando eu já estava na segunda, eu já estava com cabeça suficiente, né? Com mais, sabendo de mais coisas e com mais certeza daquilo que eu queria. Eu tenho certeza que eu não viveria o que eu vivo hoje se eu tivesse feito primeiro psicologia, sabe? Então, as coisas seriam diferentes. Então, para mim, Deus foi trabalhando comigo em todo esse caminho, assim. Então, foi muito Deus abrindo as portas, né? Fazendo as coisas, me dando paz, me dando tranquilidade. E é isso aí. Sou Matheus, eu tenho 23 anos e eu sou motion designer. Não sei se vai dar para entender, mas é basicamente o que vocês veem lá no Acontece, passando os desenhos, passa de um lado, passa para o outro, sabe? É isso que eu faço animação de vídeos. E, na verdade, eu não fiz faculdade para isso. Sempre gostei, sempre fiquei fuçando no PC e procurando como edita vídeo, como que faz animação disso, como que faz aquilo. E cheguei no Gustavo Casado um dia e falei, mano, me dá um estágio aqui na igreja, eu quero trabalhar aqui na igreja. E ele falou que não tinha e tal, fiquei 1 ano trabalhando em outro lugar, ele me chamou e eu comecei a trabalhar com isso. Fui aprendendo, confiou, assim, tipo, que eu ia melhorar, graças a Deus ele confiou, e comecei a trabalhar com isso, comecei a pesquisar, estudar, comprar curso. Tem bastante curso não finalizado lá em casa, mas eu preciso terminar. Mas é algo que eu sempre gostei e fui para essa área. Mas minha faculdade, na verdade, é teologia. Eu, desde pequeno, sempre quis fazer alguma coisa nessa área, então já quis teologia, letras, queria ser professor de alguma coisa. E daí, depois de um 3º ano que eu não fiz nenhum vestibular, só fiz o Enem porque senão ia vir cobrança dos meus pais, e daí eu fiz, de qualquer jeito. Deus, ele abriu a porta, assim, né? Voltei a cabeça no lugar, conversando com líderes e conversando, na verdade, com o RH da empresa que eu trabalhava antes de trabalhar aqui na igreja. Deus usou uma pessoa que nunca mais vi na vida para colocar a cabeça no lugar, para falar, não, vai fazer faculdade, vai pensar no seu futuro. E daí eu cheguei no meu pai, falei, vou fazer teologia. Ele ficou preocupado como é que eu ia ganhar dinheiro com teologia. Mas fiz e foi a melhor decisão, assim, sabe? É um negócio muito legal. Eu acho que igual o college, você é muito desafiado, você é muito... você é levado a se perguntar muitas coisas que você tinha como certas na sua vida, e você é muito levado a uma maturidade maior em Deus. E quanto ao trabalho, bem, eu amo, né, o que eu faço, eu gosto muito. E por mais que pareça um pouco com a questão do Gil, de tipo, eu trabalho em casa, não preciso, né, dá para fazer trabalhando numa agência, mas hoje eu trabalho em casa, lida muito com pessoa, e é um pouco difícil, porque é um monte de artista tentando colocar a ideia no lugar e fazendo dar certo para alcançar um resultado. Mas no final dá tudo certo, é muito legal. Só tem que tomar cuidado bastante com a postura, com a visão, porque, pelo amor de Deus, cansa muito nesse sentido. Mas é uma coisa muito legal, porque hoje a gente vê que a arte, né, é totalmente zoado, né? Eu comento com a Duda, a minha esposa, que eu trabalho com umas pessoas que têm umas ideias assim que você fica, estranho demais. Mas eu tenho a oportunidade de, tipo assim, do jeito que eu falo, da forma que eu me porto, na excelência como eu entrego o trabalho, na velocidade, tipo, sempre estar cumprindo os prazos e tudo mais, e conversando nas reuniões, a gente tem a oportunidade de ser bênção, né? Eu não tenho contato direto com os clientes e tudo mais, mas ali na equipe eu consigo falar de Deus,
mostrar que, tipo assim, tá tudo um caos, mas a gente vai conseguir, vai dar certo e tal, e mostrando excelência, né? E isso é algo que eu aprendi porque, trabalhei aqui durante 5 anos, e daí Deus abriu a porta para freelance, hoje eu sou PJ, tenho a empresa, então presto serviço e a gente consegue atender muita agência, muita gente diferente e bem diferente do que a gente vê, assim, né? Tipo, bem diferente do que... Presta serviço para fora do país, né? Também. Presta serviço para fora do país. Isso pagou meu casamento, foi uma benção. Mas é muito legal, essa é uma área muito boa. E trabalha pra caramba. Tipo, ficar em casa não é ficar de folga. Né? Trabalha bastante. Alô. Gente, eu sou a Duda. Eu tenho... Eu tenho 24 anos. Eu sou formada em fisioterapia pela Unifil. Mas fisioterapia, assim, nunca foi uma opção. Assim, eu já quis ser muitas coisas. Eu queria ser CSI. Todo mundo perguntava... Eu amava, sabe, tipo, investigadora. Aí depois eu me formei... Assistiu uma série na adolescência dela queria ser. Aí depois eu queria ser professora de balé. Balé era a minha vida. Eu me formei em balé, as bailarinas aí. Aí depois... Eu tava perdida, né? Não sabia o que eu gostava. Chegou o terceirão, todo mundo já sabia o que queria fazer. E eu ficava, gente, eu não tenho sonho em ser nada, a não ser professora de balé. Assim, eu não queria ser nada. Aí minha mãe me colocou na terapia, né? Falou, gente, essa menina precisa de ajuda. Aí eu comecei a fazer teste vocacional. Gente, pior coisa que tem, porque, na minha opinião, assim, eu comecei a fazer... Não, eu comecei a fazer, dava tudo publicidade, propaganda, jornalismo e não sei o quê. Aí eu falei, acho que é isso, porque eu gostava muito dessa parte, assim, de criatividade, sabe? Criar as coisas e tal, foto... Aí eu falei, vou fazer isso, né? Se não der certo, tal. Aí eu me matriculei em publicidade e propaganda, só que eu ainda estava fazendo terapia, né? Matriculei tudo. Aí a minha terapeuta na época falou, Duda, vamos imprimir uma lista de todas as profissões. Você vai ticando, pesquisando uma por uma e vai ticando, isso eu gosto, isso eu não gosto, né? E aí eu fui pesquisando e conversando com pessoas da área, assim. Só que eu já tinha me matriculado em publicidade. Aí eu descobri que eu gostava muito de fisioterapia. Aí eu falei, mãe, não é isso. Tipo, minha mãe já tinha pago, ela quis me matar. Aí eu comecei a conversar com algumas fisioterapeutas e resolvi fazer fisioterapia. Eu, em oração ali também, né, o Senhor foi me direcionando, foi confirmando. E aí eu comecei físio e, gente, foi assim a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu amo minha profissão. Eu me formei em dezembro, comecei a atuar em fevereiro desse ano, tá recente ainda. Atualmente eu trabalho com Pilates, num estúdio de Pilates, chama Uma Funcional. Propaganda aqui. Gente, tem alguém que quer fazer fisioterapia aqui? Só para eu saber. A Bia, você faz nutrição, menino. Ela quer fazer fisioterapia comigo. Tá. Não, tem alguém que quer fazer o curso. Quer fazer Pilates. Eu quero fazer Pilates também. Não, gente, alguém quer fazer o curso fisioterapia? Aí, ó, legal, gente, legal. O campo, assim, é enorme. Dá tempo ainda de falar só mais uma coisinha? Tá. Tem? Então tá. Então, a faculdade de fisioterapia são 5 anos, né? E aí, no último ano, no estágio, você passa por todas as áreas para você saber qual área você quer. Então, assim, eu imaginei, tipo, quando eu entrei na fisioterapia, eu imaginava que eu ia fazer, tipo, choquinho nas pessoas, sabe? Massaginha e tal. E aí eu fui conhecendo um campo, assim, muito grande, né? A fisio tem muitas áreas, as mesmas áreas da medicina. E é isso, fui gostando, fui me apaixonando, e hoje eu amo o que eu faço. Amo cuidar de pessoas, amo... não ia conseguir ficar trabalhando na frente de um computador, não ia, acho que, conseguir trabalhar de casa. Eu fui por afinidade mesmo, sabe? Pesquisando o que cada área faz. E aí, na terapia também foi me guiando, né? Foi isso. Vamos lá.
Eu vou contar um pouco... Oi? Quem não sabe o que faz da vida faz terapia, viu? Ah, fiz uma propaganda dela ali. Eu vou contar um pouquinho. Antes de ser pastora, eu me formei em medicina veterinária. E a minha trajetória... Gente, eu sempre fui muito nerd na escola. Então, eu entrei adiantada, lá no início. Adiantada, porque eu já sabia ler e escrever. Então, antigamente, quem sabia ler e escrever podia pular a pré-escola. Daí eu entrei na primeira série direto. E eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos, em veterinária. Gente, eu era bem nerd, viu? O André fica de cara comigo, porque... eu me formei com honra na faculdade. Mas é porque gente, eu era muito nerdinha. Eu fazia... Meu terceirão, eu fazia terceirão de manhã. À tarde, toda tarde, eu fazia 3 horas de aula de física em um dia. No outro dia, eu fazia 3 horas de química. No outro dia, eu fazia 3 horas de redação. No outro dia, entendeu? Eu fazia todos os dias. E chegava à noite, eu estudava a noite inteira. E eu era líder de célula. Depois, eu me tornei supervisora no meu primeiro ano de faculdade. Então, não era desculpa para eu não servir na igreja, tá? Então, eu estudava bastante. Passei no vestibular, assim... Logo do terceirão, já entrei na faculdade, né? No curso que eu queria. Eu sempre quis, não. Eu tentei psicologia no segundo ano do colegial, eu passei como treineira. Aí eu fiquei o ano inteiro pensando, orando, e daí Deus me direcionou para a veterinária. Nada a ver com psicologia, né? E aí eu entrei em veterinária, sou formada pela UEL. E... Aí, quando eu terminei a faculdade, eu estava com 21, né? E eu entrei já direto no mestrado também. Eu escolhi a área de reprodução de grandes animais. Nada a ver. Todo mundo acha que eu trabalhava com gatinho, cachorrinho, mas eu não gostava dessa área. Eu gostava dos grandes animais mesmo. Era a minha parte preferida, assim. E a veterinária, ela é muito ampla. Você pode atuar em várias... Tem muitas áreas que você pode atuar. Então, não sei se vocês sabem, os vigilantes sanitários, eles são formados em medicina veterinária, né? Vigilância sanitária toda da medicina veterinária. Não tem como você ser vigilante sanitário sem ser formado em veterinária, né? Então, é uma área que eu cogitei atuar. Vocês estão dando risadinha aí? Para de rir. Gracinha. Nem vou falar isso. Você pode trabalhar com leite, por exemplo, qualidade de alimentos. Você pode trabalhar com muitas coisas. Então, eu fiz estágio no leite, eu fiz estágio em um monte de lugares, e o estágio que eu mais gostei foi a parte de inseminação artificial em grandes animais. E eu amava fazer isso, coletar óvulo. Nem vou falar as outras coisas. Eu amava fazer isso. Enfiava a mão na bunda da vaca. Isso aqui inteiro. Chama palpação retal, isso daí. Eu amava fazer isso mesmo, porque era muito legal a gente fazer inseminação e depois você ir lá, passar ultrassom, perceber a gestação, depois fazer o parto. Eu amava, eu gostava muito. Eu me formei e daí já fui fazer mestrado nessa área. Eu fiz mestrado com inseminação artificial de equinos e bovinos. E eu amava muito, mas o Senhor me direcionou para outras coisas, né? Que eu também amo muito, mas eu fui muito feliz enquanto eu estava atuando, né? Enquanto eu estava me dedicando à veterinária nessa área. E aí é uma opção de curso aí para vocês. Se você pensa que ser veterinário é só cuidar e trabalhar num pet shop, não é isso. Isso é muito pouco, assim, né, da veterinária. Tem muitas coisas que você pode fazer. Para vocês terem ideia, eu tenho uma amiga que se formou comigo que hoje ela trabalha com elefantes. Então, isso é muito interessante, é muito legal. E eles estão dando risada. Gente, esses meninos são muito bobos. Mas é que é um curso muito extenso, amplo, que você pode trabalhar com muitas coisas diferentes que talvez você ache que
né? Então, pesquise, né? Vá atrás, aprofunde seu conhecimento sobre aquilo. E estude bastante, né? É isso. A gente... Não precisa bater palma, gente. A gente gostaria de abrir para perguntas. Que eles querem que você fale. Fala que... Eu sou pastor, né? Então... Vai zoando, tem um monte de pastor que não é formado em teologia, viu? Que nunca estudou na vida. Vai zoando, tem um monte de igreja aí. Vixe, por quê? Gente, eu, com 17 anos, eu sou do time do Gil, não gostava de estudar. Ué, tudo certo, faz parte. Eu não gostava de estudar, não é certo. Isso não é certo. Mas acontece. Eu não gostava de estudar, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. No meu terceiro ano, eu tinha um rapaz da igreja que ele tinha uma agência de publicidade e propaganda, ele que fazia todas as artes da igreja e tal. Cuidava dessa parte. Hoje nem está mais aqui, né? Mora fora. E Deus abriu muita porta para ele, né? Mas assim, vamos lá. Daí eu fui visitar, conheci, achei que era isso que eu gostava. Então, quando eu terminei o terceirão, fui fazer publicidade e propaganda. Passei 6 meses fiz um semestre, odiei, não gostava, não gostei de nada. Não tinha facilidade alguma, não sou criativo, você percebe pelos títulos das minhas mensagens, não tenho ideia para nada. Graças a Deus que tem umas pessoas criativas ao nosso redor, né? Perto da gente. E daí, depois desse primeiro semestre, Deus abriu uma porta para mim, né? Para eu estudar nos Estados Unidos. E eu me formei em teologia lá nos Estados Unidos. Passei 4 anos estudando teologia lá e voltava todo ano, né, nas férias, para passar as férias aqui com a família e tal. Eles trabalhavam muito, durante a semana trabalhava. Como aluno internacional, você tem o direito de trabalhar dentro da faculdade. Isso é bem legal, do visto americano de estudante. Você consegue estudar dentro da faculdade. Além de estudar, você consegue trabalhar dentro da faculdade, né? Tem um limite de horas ali, mas dá para você fazer um dinheirinho. Então, passei 4 anos estudando lá. Quando eu voltei, uma porta de emprego apareceu lá, para pastorear o Ministério de Crianças da igreja onde eu estava lá. Estava servindo bastante, mas financeiramente fazia muito mais sentido. Eu já compartilhei essa história com vocês, mas eu voltei para cá, para Londrina, né, para trabalhar aqui na igreja e ganhar menos do que eu ganhava quando eu trabalhava, né, na faculdade, né, nem sendo... trabalhava de segurança na faculdade. 1,74 de altura, uniformezinho de segurança, ficava dando volta lá. Eu fazia o turno de todo sábado para o domingo, eu fazia o turno da meia-noite às 8 da manhã, e eu ia direto para a igreja, depois varado, para servir lá no Ministério de Crianças, à base de muita cafeína, muito Monster. E o vício começou lá, na verdade. Eu assumo. Então, quando eu voltei para estagiar aqui na igreja. E, de cara, meus pais já olharam e falaram: se você vai morar na minha casa, você precisa estudar de novo. Daí eu voltei, comecei a estudar. Sou formado em administração pela Unopar também. Acho que é isso aí, né? Voltei só por causa da Isabela. Ela pediu para eu falar isso. E acho que é isso. Foi sim. E, cara, né, a gente quis que vocês ouvissem um pouquinho da história de cada um, porque você vive algo muito específico, né? A história de cada um não é igual. Você talvez está pensando em uma coisa, talvez se você vai entrar num curso. Hoje, por exemplo, gente, de verdade, se eu tivesse com 17 anos de idade, eu já compartilhei isso com o Gil, se eu tivesse com 17 anos de idade e não tivesse, eu não fosse chamado para o ministério, trabalhar na igreja, eu provavelmente faria TI também, engenharia da computação. Teria que estudar muito, mas acho que seria algo que eu gostaria de fazer. Ou ir para a área de psicologia, na verdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é algo que
Eu provavelmente vou me formar em psicologia também. Vou estudar psicologia ou fazer alguma pós nessa área. Vamos abrir para perguntas, por causa do nosso horário. Tá? Gente, não tem pergunta. Tem pergunta besta. Mas existe. Mas você abre. A gente está aqui para tirar dúvida. Você provavelmente está vivendo um momento bem específico da sua vida. Não vai ser também uma resposta que a gente vai dar aqui que vai iluminar a sua vida e iluminar todos os passos que você vai dar. Todos aqui, no meio, depois dos 18, depois dos 20, passaram por momentos de decisão, de escolher uma coisa ou outra, de decidir permanecer na área, outra porta se abriu. Então você viu aqui histórias de pessoas completamente diferentes, que estão vivendo coisas diferentes. Um trabalha home office, outro trabalha com psicologia, outro trabalha... Então, gente, de verdade, tem muita coisa... E não limite. Eu sei que existe uma pressão nesse momento da vida. Seus pais provavelmente estão te pressionando para saber o que você vai fazer, o que você vai gastar o resto da sua vida fazendo. Mas faz parte desse momento. E de verdade, gente, o Espírito Santo tem um papel fundamental nesse momento da sua vida. De clarear aquilo que você vai fazer, de trazer convicção dos passos que você vai dar. De verdade, gente, é muito lindo o que Deus pode fazer no nosso coração, sabe? Tenho certeza que vários aqui questionaram em algum momento. O salário não estava difícil para pagar a conta. E questionaram, por que eu fiz isso? Por que eu decidi tomar essa decisão? Por que eu decidi fazer esse curso, trabalhar nessa área? De verdade, gente, eu confesso para vocês, eu já passei por isso. Quando eu estava lá trabalhando à meia-noite, às 8 da manhã, eu questionava, por que eu estou morando fora do conforto da minha casa, em outro país, para trabalhar esse horário, para estudar isso, para viver essa vida. Então, são momentos que o Espírito Santo tem um papel essencial de trazer clareza, direcionamento, convicção no seu coração. Beleza? Então, a gente tem um microfone. Cadê? O Murilo está com o microfone. Levanta a sua mão se você tem uma dúvida. Eu sei que é bastante gente. Não tem importância. Olha lá, temos uma primeira dúvida. Não é você. É lá, ó. O Miguel levantou primeiro. Levanta e deixa, gente, pô. Deixa o C6 lá. Alô? Tá funcionando? Ah, tá. Eu tenho uma pergunta. Eu entendo, tipo assim, vocês explicaram muito do como vocês viram isso assim de forma natural, assim, tipo, eu quero esse curso, eu quero aquele curso. E eu, assim, pessoalmente, eu também não tenho dúvida assim, eu quero esse curso mesmo. Mas como vocês enxergam assim esse aspecto que o pastor falou agora da convicção do que Deus tem para sua vida e como você diferenciar aquilo que você quer daquilo que Deus pode querer para você, porque muitas vezes não é a mesma coisa necessariamente, né? Gente, por exemplo, tá? Eu vivi um momento muito específico de crise no final da minha adolescência, porque eu olhava para minha família e todo mundo era pastor. Do lado do meu pai, gente, todos os meus primos são pastores. Nenhum primo não é pastor. Do lado da minha mãe também eu tenho primos que são pastores. Meus tios são todos pastores, por causa do chamado que Deus deu. E eu questionava muito isso, do tipo assim, de verdade, isso aqui é algo do meu coração. Eu olhava para a igreja e falava assim, a igreja não é uma empresa que a gente vai passando de pai para filho. A igreja não é isso. E eu questionava isso no meu coração. E falava assim, não está certo isso. Não está certo. A igreja não é para ser feita desse jeito. E eu questionava aquilo que Deus estava colocando no meu coração, aquilo que pessoas já tinham liberado através do ministério profético sobre a minha vida. Eu questionava aquilo que Deus já tinha liberado. E eu falava assim, não quero fazer isso por causa disso. E eu mesmo colocava coisas na minha cabeça, assim, do tipo, não vou fazer por causa disso. Então, esse foi um dos motivos, porque eu até poderia ter ido um semestre antes para os Estados Unidos. Poderia ter ido um semestre antes, terminado um semestre antes. Então, assim, o que eu creio? Gente, existe uma coisa muito importante na nossa vida, é que todos nós vamos errar nas nossas decisões. De verdade, gente, ninguém acerta 100% do tempo, todas as horas, todos os momentos, para sempre. Existem momentos que a gente vai ter que olhar para trás, dar um passo atrás e falar, eu errei aqui. Eu errei aqui, e você precisa assumir que você errou e quebrar o seu ego e falar assim, acho que o meu pai estava certo. Eu acho que a minha mãe estava certa. A gente tem essa percepção, na adolescência, que a gente acha que a gente sabe tudo na vida, e a gente sabe todas as coisas a respeito do nosso futuro. E a gente questiona muitas vezes nossos pais, nossas mães, do que eles, faz isso, tenta aquilo. E a gente fica questionando, sabe? Então,
Acho que uma forma é, primeiro, a convicção e a paz que Deus coloca no nosso coração. Isso é um fator muito importante, você ter uma consciência limpa perante Deus, tipo assim, eu não estou fazendo isso por birra, eu não estou fazendo isso só porque o meu pai quer que eu faça, isso também é outra coisa, sabe? Você ser meio que empurrado pelos seus pais a fazer algo, e você sente essa pressão, esse direcionamento. Então, é um equilíbrio que a gente tem que encontrar, onde a gente tem que honrar nossos pais, honrar nossa mãe, honrar nosso pai, mas de você ter convicção também daquilo que Deus colocou no seu coração. Aquilo que Deus tem para o seu futuro, os sonhos, os desejos de Deus para a sua vida. Tá bom? Deu uma espiritualizada, mas acho que isso é essencial. Alguém, vocês querem falar alguma coisa também? Eu falei um monte, né? Quando eu estava fazendo serviço social e eu decidi parar, foi porque eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e eu comecei a entrar numa crise, tipo, nossa, é só isso que eu vou fazer na minha vida. Eu vou trabalhar o dia todo, vou estudar, chegar na minha casa, tá à noite, estou cansada, no outro dia eu começo tudo de novo, e eu só fazia isso. Então, eu entrei nessa crise, assim, e eu tinha 19 anos nessa época. E nisso eu comecei a pensar o que Deus queria que eu fizesse, né? Aonde eu estava, onde eu estava trabalhando, o que eu estava fazendo. E o que aquilo poderia agregar de alguma forma naquilo que eu acreditava, que era servir a Deus, né? Não só dentro da igreja, mas com a minha vida. E uma coisa que me pegava demais é assim, eu vou fazer design de interiores. O que eu vou fazer que vai servir ao Senhor, vai fazer alguma coisa nesse sentido, né? E eu já conversei com muitas meninas da minha supervisão que tinham essa dúvida, assim, né? Que falavam, mas o que o meu curso vai agregar nisso? E eu via que o meu curso poderia agregar no meu futuro, né? Para minha família, nas oportunidades que eu poderia trazer para minha família, de dar uma vida diferente, né? De poder dar um sentido diferente ali, por exemplo, eu faço projeto lá onde eu trabalho e eu recebo uma comissão referente a esse projeto, né? Vendeu, eu recebo uma comissão referente a isso. Com isso, eu consegui dar muitas coisas para os meus filhos, comprar carro, enfim, né? Fazer não um super carro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente conseguiu dar passos, né, dentro da nossa família, eu e o Rafael, com isso. Então, eu creio que também não que eu vou servir ganhando coisas para mim, né? Mas que o Senhor se preocupa também com isso, né? De que a gente consiga viver coisas que a gente nem imagina. Eu e o Rafael, a gente está indo muito mais longe do que nossos pais foram, né? E é com que a gente trabalha. E então eu vejo que isso também é uma forma de servir ao Senhor, né? De conseguir viver completamente aquilo que o Senhor sonha para nós. Ele sonha que a gente vive uma coisa que a gente olha e pensa assim, nossa, que legal, né? Tudo isso que eu estou vivendo. Então, nem sempre a gente vai servir tipo médico, que cura as pessoas, né? Ajuda as pessoas a ficarem saudáveis e tal. Psicólogo, né? Nem sempre a gente vai ter esse trabalho assim tão efetivo na vida de alguém. Mas a gente também consegue servir com outras coisas, né? De outras formas. A gente só precisa pedir para que o Senhor nos mostre isso. Foi o que eu fiz, Deus me mostrou. Mais pergunta? Levanta sua mão, por favor. Ali, depois tem aqui, tá? Pode fazer. Primeiramente, boa noite. Sabemos que o Enem e os vestibulares aí estão batendo na nossa porta e mexe muito nessa nossa questão espiritual e mental, né? Vocês aí, como vocês se prepararam para estar ali presente, fazendo as provas aí e tudo mais? Ai, desculpa, você pode repetir? Como que foi a preparação para o vestibular? Psicologicamente e mental? Mentalmente. Alguém quer responder? Pode responder. Como eu falei um pouquinho na minha história, eu fiz inscrição para muito vestibular diferente. Eu sempre fui uma pessoa que ficou sempre muito ansiosa para fazer prova. Apesar de, no geral, eu ter na hora da prova, eu ter certa facilidade de compreensão, antes da prova eu sempre fico muito ansiosa. Eu acho que vai dar tudo errado, que eu sempre vou zerar tudo, e no vestibular não foi diferente. Sempre foi assim. E é uma coisa que eu sempre comento com as meninas, e isso no meu terceirão inteiro foi algo que eu coloquei muito em prática. De você constantemente estar em jejum e oração, claro,
e você ter algo na sua rotina que você goste de fazer, que seja uma distração. Porque, né, no colégio, os professores sempre colocam muita pressão em cima de você, no seu desempenho, no cursinho, em como você vai estar ali. Então, no seu dia a dia, assim, você ter algo e na prova você, tipo assim, tentar se distanciar um pouquinho daquele momento. Sempre foi algo que me ajudou muito. Seja, tipo assim, eu separar um livro para eu ler durante a semana, não tornar o vestibular a sua vida inteira, porque ele não é a sua vida inteira. Ele é um momento, ele é uma decisão, mas ele não é a sua vida inteira. E então, para mim, sempre foi algo assim, tipo, no momento da prova, eu fazer outras coisas que não me tornassem tão ansiosa para aquele momento. Quando eu estava no período de vestibular, eu também prestei vários vestibulares. E uma coisa que os meus pais sempre me falaram é que, assim, se você fez a sua parte, certo? Que é estudar, então você precisa ir para aquele lugar tranquilo. Se você está indo muito nervosa, é porque você não fez sua parte. Então, eu sempre procurei fazer bem feitinha a minha parte e orar, entregar ao Senhor aquele momento, e com a minha consciência tranquila de que se eu fiz a minha parte, aquele momento chegaria, né? Não tem como, né? É uma coisa que vai acontecer. Se você estuda, se você se dedica, se você rala ali, uma hora você vai passar no vestibular, não tem como. Pode ser, talvez, que não seja na primeira vez, se seu curso é muito concorrido. Né? Agora, se você não está estudando, se você não está fazendo a sua parte, aí é difícil mesmo. Aí vai bater o gelo... eu ia falar uma coisa, não vou falar. Aí vai ficar difícil mesmo. Então, faça a sua parte bem feita, tenha, né, isso dentro de você, não deixa que a pressão do ambiente do terceirão, dos professores, isso tome conta de você, né? Esteja, né, focado naquilo que você tem que fazer. Eu tenho que estudar isso, eu tenho que me dedicar a isso, eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo muito bem feita a minha parte, então vai dar certo. Talvez não dê esse ano, ano que vem eu tenho que analisar o que eu não fiz. Agora, gente, vou falar uma coisa para vocês. Você passar o ano inteiro na várzea, sem estudar, pode ser que se você chutar lá você dê bom e você passe, pode ser, mas não vá contando com isso. Tem que ralar, tem que estudar para conseguir passar no vestibular. Não tem outro caminho. Se tivesse um macete, D de Deus, B de bênção, C de certo, A de amor, não tem como. Então, você tem que estudar, tem que se dedicar, que a conta fecha no final. Você vai passar no vestibular e vai dar bom. E eu sei que o nervosismo faz parte dessa fase. Existe muita pressão no cursinho, no terceirão, mas, né, nós conhecemos ao Senhor. A gente precisa ir para esse lugar, né, de entregar todas essas pressões, esse nervosismo aos pés de Jesus e trabalhar para que isso não seja uma influência na nossa vida. Amém? Vai, mais perguntas. Aqui. Tem uma ali antes. Espera aí. Vai, Bia. Eu queria fazer uma pergunta, acho que diretamente para a Duda, porque foi ela que falou mais sobre, mas em relação a esse tempo de espera, que você não sabia o que você queria. Eu passei por isso e, para mim, foi algo muito frustrante, porque ninguém falava muito sobre isso. Então, para mim, estava todo mundo totalmente decidido e eu estava perdida. Então, eu queria saber como você lidou com tudo isso em relação emocional e espiritual também. Enfim, como foi essa fase? Gente, foi difícil. Eu até terminei a escola, né? Terminei o terceirão ali, e eu fiquei 1 ano sem fazer nada. Sem fazer nada, não, né? Eu fui fazer um intercâmbio para estudar inglês, mas, assim, eu sabia que eu não estava pronta para decidir, porque eu acho que a gente 17 anos é tão novo, né? Você é muito novo para decidir o que você vai fazer para o resto da sua vida. E eu tinha muito medo de errar. Tipo, eu não queria começar uma faculdade, o que acontece muito, assim. Muitas pessoas... A gente começou a turma de físio com 50 e poucas pessoas. A gente terminou em 14. Então, assim, tá tudo bem você começar um negócio e parar, né? Mas, para mim, não estava tudo bem. Eu queria ter uma resposta mesmo do Senhor, né? Não queria, ir tentando aí, gastando dinheiro, né? Então, eu
tirei esse 1 ano para pensar, para orar, para, né, trabalhar na terapia também, para ter uma certeza, assim. Mas foi um ano de oração mesmo, né? Oração intensa. Eu compartilhava com amigas o que eu estava passando. Muitas amigas minhas passaram pela mesma coisa. Hã? É que, assim, eu tentei o EL. Eu passei na primeira fase, tipo, voltando, né? Terminei o terceirão, aí eu tentei o EL. Mas eu tentei para nutrição, sei lá, nem sei para que eu tentei. Só sei que eu não sei para que eu tentei, gente. Só sei que eu passei na primeira fase, mas eu não estava aqui. Eu já estava no intercâmbio. Então, eu nem fiz a segunda fase. Aí, eu entrei na Unifil com a minha nota do Enem, que eu já tinha feito no terceirão, sabe? Não tive que fazer vestibular. Então, mas, assim, nesse tempo de crise, assim, de não saber, eu tirei 1 ano, né? Você não vai ficar mais atrasado com as outras pessoas. Faz Vina College. Tipo, vai te dar uma boa direção, né? Acho que na minha época não tinha na college ainda. Não tinha. Mas acho que é isso, você pesquisar sobre os cursos, sabe? O que você se identifica? Você é uma pessoa que gosta de ficar em casa, de trabalhar num computador, de fazer home office? Então, pesquisa coisas que vão nessa linha, né? Eu já sabia que eu gostava muito da área da saúde. Eu também gostava das matérias assim, mais de biologia, química. Então, eu pesquisei um curso que tinham essas matérias, sabe? Eu sabia que eu queria cuidar de pessoas. Eu queria trabalhar o dia inteiro vendo gente e tal. Então, a terapia foi me direcionando, né? E eu acho que foi isso. Mais perguntas? Aqui, ó, ela tinha levantado também. A minha pergunta é para a pastora. Eu queria saber... Eu tenho 2 perguntas em específico. A minha primeira pergunta eu queria saber como que você se direcionou para poder ir para a área de grande porte em medicina veterinária. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência no estágio de leite, né, que eu acho que foi com gado leiteiro. Tá. Você faz veterinária, né? Na UEL, né? A gente pode conversar depois, mas eu me direcionei para a parte de grandes animais e eu acho que qualquer curso você pode se direcionar para uma área fazendo estágios. Então, desde o primeiro ano eu fazia estágio. Então, eu fiz 3 anos de estágio no... Oi? Não, isso aí é outra coisa. Ele falou que eu fiz estágio no açougue. Nada a ver. Nada a ver, eu nunca vi. Nada a ver. Nada a ver o que ele está falando aqui, gente. Pelo amor de Deus. Uma crise de riso. Não, é que no meu mestrado eu ia para frigorífico. Não tem nada a ver com açougue. Nada a ver. Eu ia para frigorífico pegar ovário para o meu experimento, que eu fazia um experimento. Mas não tem nada a ver com trabalhar no açougue. Eu nunca trabalhei no açougue, tá, gente? Nem matei vaca, nenhuma. Meu Deus, o que é isso? Da onde? Então, acho que é fazer estágio. Desde o primeiro ano, eu fui fazendo estágio. Então, eu fiz 3 anos de estágio em curativo de animais de pequeno porte. Eu fiz estágio no leite. Eu fiz 1 ano de estágio no leite. Eu fiz estágio na suinocultura. Eu fiz estágio na reprodução. Eu fazia 2 estágios ao mesmo tempo. Eu fiz estágio também na parte... O quê? A gente fazia muito estágio lá. As pessoas da minha sala faziam muito, então eu fui muito motivada por eles assim, a fazer muitos estágios. Eu fazia estágio naquela parte que eu esqueci o nome agora, que me desconcentrou, que eu comecei a rir. Quando chega um animal com... enfim, eu fiz vários estágios, eu fiz muitos estágios. Daí isso foi me direcionando. Várias coisas eu fazia e eu odiava. Eu falava, meu Deus, que ódio estar nesse lugar. E aí eu fui gostando dessa parte de laboratório, de experimento. Eu acho que eu consigo trabalhar com coisa pequena, assim. Eu sempre fui muito boa com microscópio, com histologia. Então, era a área que eu gostava. Então,
eu me direcionei para isso. Então, eu acho que uma dica é você fazer vários estágios durante a faculdade que vão te ajudar a escolher, dentro daquilo lá, a área que você vai trabalhar. Eu nunca trabalhei no açougue, não tem nada a ver isso que o André está falando. Pelo amor de Deus, nada a ver. Jesus amado. Nossa, nada a ver, eu nunca trabalhei no açougue. Não, gente, eu entrava... Olha só, eu ia no frigorífico super cedo, 5 horas da manhã. Aí eles... Olha só, eu vou contar essa história para vocês. Eu ficava na linha do frigorífico para pegar o ovário do boi. Então, a hora que eu ia passando... Não sei se vocês sabem... Da vaca. Da vaca. Vocês estão me deixando nervosa. Então, você fica na linha. Então, cada hora vai tirando uma parte... Até que chega a parte do ovário, então eu ficava com um facão e tirava o ovário e colocava na minha caixinha. A hora que eu terminava de pegar a quantidade que eu precisava, eu ia embora. E aí, às vezes eles não davam, porque é com um tiro que mata, né? Assim, um tiro de ar, um tiro pneumático, depois faz a sangria e pendura eles. E às vezes esse tiro ele não pegava, daí eles gritavam, "Oh, boi!" E daí o boi vinha correndo tonto dentro. Você tinha que sair correndo, o povo com um facão saindo correndo, e eu lá no meio deles. Gente, alguém tira o microfone. Era maluco, assim. E daí era bem... Mas isso não tem nada a ver com açougue. Eu nunca trabalhei no açougue. Tudo certo. Dá licença, me respeita. É isso. Pode trabalhar no açougue, mas eu não trabalho. A Isabela trabalha no açougue, tá, gente? Ela queria fazer uma pergunta, faz tempo. Aí termina, né? Ela e ela. Oi, gente, boa noite. A minha pergunta vai para a Larissa, que eu queria saber sobre design de interiores. Eu estou pensando em fazer também, e aí eu queria saber, porque eu tenho muita dificuldade em saber, tipo, onde fazer, como fazer, e aí eu queria saber de você, como e onde você fez. Eu fiz na Unifil. A Unifil, eu não sei se ainda está. Isso foi há 5, 6 anos atrás. Eu não sei se ainda tem. Eu sei certeza que a Unopar tem. O da Unopar é muito indicado, ele é muito bom, assim. Porque assim, é um curso, o design de interiores, ele anda paralelo à arquitetura, né? A arquitetura saiu de design de interiores para falar sobre a parte estrutural, né, como a fundação e tudo mais. E o design você pode construir, demolir, enfim, mas você não pode fazer fundação. Então, às vezes tem faculdade que ela faz muito. Eu achei que o meu ele passou muito assim nessa parte. Então eu tive que pesquisar sobre para eu saber como faz essa parte de demolir, construir e tudo mais. E a arquitetura ele ensina melhor. Mas eu sei que a Unopar ela é muito boa. Assim, ela tem um campo ali onde eles mostram de forma mais didática essa parte. Então, eu indicaria fazer lá. Quem mais tem pergunta? Aqui, ó, a última. Minhas meninas têm 2 perguntas. A primeira é sobre o ambiente da faculdade, como vocês continuaram e permaneceram cristãos nesse lugar, né? Porque a gente sabe que é muito diferente do que está dentro da casa de Deus. E a segunda pergunta é referente a algumas pessoas que saem do colégio, já têm que entrar no mercado de trabalho devido a uma realidade financeira diferente, né? E como que vocês conciliaram isso com os estudos, a passar no vestibular, até chegar à faculdade, essas oportunidades assim, tá bom? Eu posso responder a segunda pergunta ali, de trabalhar e estudar. Assim, como a pastora falou, mesmo ela estudando, ela fazia muitos estágios, que é um trabalho, né? Eu se pudesse voltar atrás, assim, com a cabeça que eu tenho hoje, eu diria que mesmo eu entrando numa faculdade por exemplo, vamos supor que minha família tivesse condições de eu não precisar trabalhar, eu só estudar. Ainda assim, com a cabeça que eu tenho hoje, eu escolheria pelo menos meio período na área que eu gostaria ou aquela que eu tenho interesse,
para eu ir tendo uma intimidade com essa área ou vendo se é realmente o que eu quero. Porque o que eu vejo que acontece bastante assim é as pessoas entram na faculdade e elas imaginam que quando ela se formar, automaticamente ela vai conseguir um emprego na área e ganhando 15 mil reais. E isso não acontece. Tipo, normalmente a pessoa sai da faculdade, aí ela tem que começar, tipo assim, e agora? O que eu faço? Porque, assim, do ponto de vista de um empresário, quando ele vai contratar um funcionário, nessa parte técnica, ele vai olhar muito mais para a experiência do que para o diploma da pessoa. Então, o começo de toda a formação é muito difícil. Então, por isso que quando você concilia a sua faculdade com um trabalho, meio período, por exemplo, você vai adquirindo experiências, tipo, no campo de batalha. Faz sentido o que eu quero dizer? Porque lá você vai ter que se relacionar com pessoas, você vai ter que gerenciar, tipo, várias coisas que na faculdade você tem ali a teoria, mas não tem a prática, entende o que eu quero dizer? Então, assim, mas focando nesse assunto, tem que se virar mesmo, nesse momento, quando a pessoa não... Foi assim comigo, né? Meus pais não tinham condição de me bancar estudando, eu tive que me virar, tipo, foi um período foi um sacrifício, assim, por alguns anos. Mas eu tinha convicção do que eu queria, uma convicção assim dada por Deus. É difícil ainda, né? Mas naquela época era muito mais difícil. Olhando para trás, eu nem sei como é que eu dava conta de fazer. Mas tem que ir para cima. Infelizmente, é a realidade, né? Da maioria das pessoas que eu conheço. Então, tem que ir para cima mesmo. E vai dar certo. Você vai responder, Gil? Eu posso responder essa daí. Então, eu fiz veterinária na UEL. Ela está na veterinária na UEL, ela sabe do que eu estou falando. É bem intenso o ambiente, é bem difícil lá. Mas o que eu estava compartilhando, que a gente estava conversando aqui, é que qualquer lugar que a gente vai lidar com pessoas que não conhecem ao Senhor, que têm, né, hábitos diferentes do nosso, costumes diferentes, práticas diferentes, coisas que você não vai concordar. Então, o negócio é, eu sou influenciado ou eu sou a influência? Então, eu preciso ser a influência naquele lugar. E eu preciso saber quais são os meus valores e aquilo que eu acredito. Então, preciso ter uma convicção naquilo que eu acredito. Quem é Jesus para mim? Qual que é o valor que ele tem na minha vida? Quem rege a minha vida? Os meus limites, até onde a minha amizade ela vai com algumas pessoas. Então, eu cursei os 5 anos lá, fiz 2 de mestrado, e eu nunca tive problema nenhum com nenhuma pessoa, nenhum tipo de desvio no meio do caminho, porque eu tinha uma convicção de quem era Jesus, que Jesus era o dono da minha vida e de que eu estava ali para ser influência e não para ser influenciada. Então, você está inserido num lugar onde, na minha sala, ninguém era cristão, não tinha nenhuma pessoa cristã, muitas pessoas muito diferentes de mim, e eu consegui ter grupo de trabalho, me relacionar com as pessoas, conviver normalmente. Mas a gente precisa entender os limites dessas amizades e desse ambiente. Até onde isso aí vai interferir na minha vida e manter o relacionamento com o Senhor. Então, se você mantém o seu relacionamento com o Senhor, você vai conseguir discernir o que está acontecendo, se você está sendo influenciado, se aquilo está entrando no seu coração, se são coisas ruins que estão vindo até você, porque eu vi de tudo, de tudo. Ixi, nem vou falar muitas coisas. Eu vi muitas coisas. E isso não mudou, né, nada a respeito da minha fé, naquilo que eu acreditava, naquilo que eu acredito, quem o Senhor é para mim. Então, a gente precisa ter certeza disso, né? Se converter de verdade ao Senhor, né? Amar o Senhor de todo o seu coração, né? Todo o seu entendimento, né? Toda a sua vida, que você vai conseguir enfrentar esses lugares que são mais difíceis, né? Eu acho que é isso.
Oi? O quê?